É muito bom estarmos aqui com vocês. Boa noite a todos. Estamos aqui pelo Zoom. Vocês conseguem ver algumas telinhas aqui agora no início do nosso programa. E sejam todos bem-vindos, viu? Vai estar aqui disponível no YouTube para você ver, rever, compartilhar. E agora nós vamos estar compartilhando, antes de tudo, a música que a gente tem utilizado em todos os nossos programas e vai ser a nossa música oficial. Então, deixa eu abrir aqui, compartilhar. Peço aos do Zoom que fechem seus microfones. E vamos cantar junto, mas com o microfone fechado. Vamos lá. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Chego na roça e me sinto feliz, sem poluição pra irritar o nariz. Olho pro céu e agradeço ao Criador a quem pertenço. Essa é a vida que eu sempre quis. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Durmo bem cedo, mas não perco o luar. E no outro dia acordo pra trabalhar. E o galo já cantou, a neblina assentou e a plantação me espera pra irrigar. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Planto batata pra comer com alecrim. O chá de hortelã mantenho perto de mim. A bananeira está em cachos, o milho embonecado e as crianças colhendo amendoim. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Faço fogueira, ponho milho pra assar. O violão e a cantoria inundam de alegria o ambiente que amo compartilhar. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. De madrugada, quando acordo pra orar, o silêncio é tão denso, quase dá pra tocar. Ouço a voz de Deus tão clara falar em sua palavra. Eu agradeço por ter esse lugar. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Todo dia é assim. Sorrindo pra mim. Todo dia é assim. Deus sorrindo pra mim. Amém! E o nosso tema de hoje
intestino saudável. Nós teremos aí o Dr. Marcos para nos explicar, a gente já vai falar todas as especialidades que o Dr. Marcos atua, e nós estamos aqui muito bem amparados hoje por ele, um profissional bem completo aí, que traz bastante ensinamento para a gente sobre saúde. E agora nós vamos ver um pouquinho qual é a motivação do nosso programa aqui, né? Nós vamos entender, é menos de 30 segundos, é a nossa vinheta, e a gente vai entender o porquê do programa, sobre o que a gente vai estar falando em todos os nossos programas aqui das segundas-feiras às 18h30. Deixa eu compartilhar aqui com vocês também. Eu acho que eu consigo. Que bacana! Esse é o nosso programa Viva com Saúde, o seu programa. Nós estamos aqui fazendo um programa juntos para ajudar muitas pessoas que tinham algumas dúvidas, nos perguntavam que a gente não conseguia responder, porque o Ronaldo ele é personal trainer, professor de educação física, eu sou auxiliar dele, trabalho mais aqui na comunicação e na mídia, sou publicitária, então a gente não consegue responder algumas dúvidas de muitas pessoas. Então, cada segunda, às 18h30, nós trazemos um profissional. E hoje nós estamos bem amparados, como eu disse, o nosso doutor Marcos Edmo. Ele, até anotei aqui para mim não errar, ele é médico ortomolecular, fisioterapeuta, psicanalista e chefe de cozinha vegetariana. Tem algo mais, doutor Marcos? Deixei de mencionar alguma coisa? Não, tem algumas coisas, mas o objetivo principal é tratar pessoas. Amém. Então, louvado seja o Senhor, e hoje o Senhor vai estar nos ajudando aqui com esse objetivo, de tratar pessoas. Antes, o Ronaldo vai ler uma passagem para a gente orar e começar então as perguntas, tá bom? Ok. Boa noite a todos. Separei um versículo da Bíblia que eu gosto muito e estou aprendendo a colocar em prática cada dia. Lucas 9, versículo 23. Diz assim, ó: dizia a todos, Jesus falando para todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Muitas coisas com relação à saúde vai ser necessário matar o eu, crucificar o eu. Isso é uma das coisas muito difíceis, mas com o poder do Espírito Santo vai ser possível na minha vida e na sua vida também. Então, deixo esse verso de meditação. Negar a si mesmo é crucificar o seu eu e deixar a vontade de Deus prevalecer na sua vida. E isso será possível somente com o poder do Espírito Santo. Feche seus olhos e vamos conversar com esse Deus poderoso. Querido Jesus, muito obrigado, porque na tua palavra encontramos ensinamentos, tratamentos para todas as áreas. E nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais um pouquinho sobre a tua vontade com relação à nossa saúde. Permaneça conosco. Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É com você. Amém. Nós iremos ser bem objetivo. Você já pode estar preparando a sua pergunta, que nós teremos perguntas e respostas com relação à nossa alimentação, nossa vida saudável. É com você, Ju.
Amém. Doutor Marcos, boa noite, como eu já disse, né? Boa noite a todos. O Senhor fala muito bem sobre a saúde do intestino. E já começando aqui, falando, nós sabemos que você é o diretor do Evisa, né? Me corrija se eu estiver errada. É você quem coordena tudo lá. Qual é a idade específica para ir ao Evisa? É um lugar para todos os públicos? É um lugar para pessoas doentes? É um lugar para quem? Fala com a gente um pouquinho sobre o Evisa. Na realidade, o IVES é um lugar para todas as pessoas, né? Crianças, jovens, adultos, idosos, e não tem idade para estar aqui, né? Claro que uma criança de menor vai ser acompanhada pelo responsável, mas para todos os públicos. Agora, se tiver com algum problema na saúde, é possível melhorar muito e, com certeza, através de Deus, prover a cura. Agora, o melhor de tudo é vir antes de estar doente, né? Ou seja, para não ficar doente. Porque é um tratamento de prevenção, mas também há um tratamento também se já existe alguma doença. Ok, o senhor, enquanto o senhor falava, eu lembrei de uma moça que conversou com o Ronaldo e ele estava explicando sobre como cuidar da saúde, né, para ela. Ela falou, eu preciso cuidar da minha saúde para eu não precisar tratar da minha doença. E aí ela Uhum. falou sem nem pensar, ela estava falando assim, mas eu achei uma frase bem impactante, você falou algo interessante sobre isso, é verdade mesmo, que a gente só procura quando tá mal, né? É que o melhor de tudo, não existe medicina melhor do que a medicina preventiva. Então, se o nosso corpo. Mas se porventura ficar doente, mudando o estilo de vida, é possível reverter também. Amém, é isso. Precisamos cuidar agora, então. E se você está doente, como o doutor Marcos falou, ainda há tempo. Vamos cuidar. A segunda pergunta que a gente faz aqui, e eu aviso também que todos os nossos programas, se você é novo aqui, você pode fazer a sua pergunta, tá? Esse é um programa assim, bate e volta. O doutor Marcos está aqui, ele vai nos ajudando em algumas dúvidas. Você coloca aí no chat do Zoom que a gente consegue responder, tá bom? Ou então levanta a mão virtual e a gente abre seu microfone. Vamos lá, a segunda pergunta é assim: o que o Senhor pode nos explicar, né? Quando a gente ouviu o Senhor na semana de oração do ID, até aconselho aqui, quem não assistiu para ir, o canal é Pastor Edson Família ID, tá lá, uma semana de oração todinha com o Dr. Marcos, e ele falou para gente, né, sobre a importância de ter um intestino saudável, e você falou que o intestino ele é o nosso segundo cérebro. E aí eu botei a pergunta aqui, que eu acho interessante, para o senhor nos explicar sobre o papel que o intestino tem. Pode ter alguém que não foi lá, não assistiu. Qual a importância do papel do intestino para a nossa vida, para a nossa saúde como um todo? Bom, na realidade, eu poderia dizer, de uma maneira simples, que o intestino é o centro. Que tudo que nós comemos vai produzir, colocamos na nossa boca, comemos ou bebemos, vai produzir saúde ou não. Então, tudo nós comemos vai passar pelo intestino, pelo estômago, intestino, e vai chegar no nosso sangue, né? Através dos capilares, são vasos bem fininhos, mas são milhares, que vai chegar no nosso organismo, vai nutrir o nosso organismo. Então, e tem um papel muito importante, um pouquinho antes, é manter o sangue alcalino, né? Não sei se todos já ouviram falar sobre pH sanguíneo, ácido e alcalino. Então, o nosso sangue precisa estar alcalino. Se acidificar por qualquer motivo, vai gerar doenças. Então, o nosso intestino, toda e qualquer doença, elas surgem a partir do intestino. Tamanha importância que tem o nosso intestino, que toda e qualquer doença surge a partir do intestino. Então, quando o nosso organismo está alcalino, que nós conseguimos alcalinizar pelo que nós alimentamos, né, que nós comemos e bebemos, existem alguns outros fatores, mas talvez esse seja o principal, então nós vamos ter saúde. Então, ou seja, toda e qualquer doença surge a partir do intestino. Então, ou seja, o intestino merece um cuidado muito importante. Ele é considerado o segundo cérebro também, porque ele tem cerca de 500 milhões de neurônios. E grande parte dos problemas emocionais também surge a partir do intestino, porque 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, quando há uma fermentação, uma má combinação e gera uma acidez no intestino, 90% da serotonina deixa de ser produzida.
E se 90% da serotonina deixar de ser produzida, a pessoa vai ficar com problemas emocionais, com depressão e outros problemas. Então, o intestino é um centro muito importante para prevenir todas as doenças, porque todas as doenças surgem a partir do intestino. É isso. Já foi falando aí da nossa da nossa terceira pergunta, que é assim: é correto afirmar? Deixa eu só abrir aqui que o meu, para mim, está aparecendo pronto, destaquei. É correto afirmar que as doenças, em sua maioria, têm início no intestino e por que isso acontece? E aí você respondeu agora no final que tem sim, a maioria das doenças tem o princípio no intestino. Mas isso Sim. acontece por quê? Você explicou um pouquinho, mas pode ser mais direto agora. Por que isso acontece? Na maioria das doenças, se não todas, né? Começam no intestino? Sim. Porque o intestino, passando pelo estômago e intestino, é que tudo nós comemos, nós mastigamos muito bem, então isso vai transformar em micropartículas e isso vai para o nosso estômago e depois intestino. E no intestino tem uma trama de vasos capilares. Vasos capilares é a finura de um fio de cabelo, mas são milhares deles. Então, esses passam pelos vasos capilares e converte na veia porta e vai para o fígado. E isso depois vai para o coração, pulmão, volta para o coração e vai circular no organismo inteiro. Então, se gerar uma acidez no nosso sangue, abre a porta para as doenças, que todo o processo, quando gera uma desbiose, um desequilíbrio da nossa flora intestinal, começa a gerar doenças crônico-degenerativas, todas elas começam com um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele só surge no ambiente ácido. Então, quando nós alimentamos de uma maneira que gera acidez no nosso organismo, então nós abrimos as portas para as doenças. Então, ou seja, chegou no intestino, quando nós colocamos alimentos alcalinos, mas deixa eu dar um exemplo, né, para ficar, talvez, eu falando alcalino e ácido, talvez as pessoas não vão ter, alguns não vão saber diretamente o que eu estou dizendo. Por exemplo, quando eu como, na hora da refeição, eu como e bebo ao mesmo tempo, eu estou gerando acidez no meu sangue. Quando eu como verduras junto com frutas, verduras e hortaliças junto com frutas, eu estou gerando acidez no sangue. Então, quando eu mastigo rápido demais, né, não dou tempo para mastigação, isso também gera acidez. Quando eu como um doce de sobremesa, eu comi uma refeição salgada, e logo depois eu como um doce de sobremesa, isso também gera acidez. Então, ou seja, essa acidez gerada ao longo do tempo, né, passando 2 dias, ao longo do tempo, isso vai gerando um desequilíbrio do nosso organismo, que vai gerando doença. Cada desequilíbrio que acontece vai gerando, ou vai fazendo com que o nosso organismo gere uma mutação celular. E essas mutações celulares, depois da quinta mutação celular, já geram um processo de doença, né, que vai gerar inflamação na nossa flora intestinal. Inflamou a flora intestinal, né, toda doença crônico-degenerativa surge a partir de um processo inflamatório. E o processo inflamatório só surge pelo que nós comemos, né? Claro que tem outros fatores, né, alguns emocionais, tal, mas o principal é a nossa alimentação, né? Então, chegou no intestino, gerou acidez, e isso abre as portas para as doenças, porque gera um desequilíbrio da nossa flora intestinal e gera uma queda do pH sanguíneo, gerando uma acidez que o organismo tem que alcalinizar, locomovendo minerais alcalinos de onde tiver, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, leva esses minerais para os rins para alcalinizar. Só que de onde tira esses minerais, já abre porta para as doenças. Se tirou mineral do osso, tirou do fígado, tirou do rim, esses órgãos vão ficar suscetíveis a surgir uma doença nesse ponto, nesse sentido aí. Interessante. Obrigada, doutor Marcos, pela resposta. A Marisa, ela perguntou aqui, o que fazer para evitar a compulsão por comer? O senhor explicou aí as combinações dos alimentos, né? Mas e quem tem esse problema de compulsividade alimentar? Como faz? No nosso lado emocional, nós temos uma coisa que na psicanálise fala que são as muletas, né? Então, algumas pessoas, quando está com estresse muito grande, o emocional abalado, ele vai comprar, né? Compra, 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 e depois fica desesperado para pagar. Tem gente que arranja uma situação suporte, né? Que é uma muletinha para ajudar a passar por um problema que, na realidade, não é esse. Então, ou seja, a compulsão alimentar ele é muito mais comum hoje do que a gente imagina,
porque a gente vai, como a alimentação é um processo que gera prazer para o ser humano, então ele quer compensar, para ele sentir prazer, para sentir alguma coisa boa, ele usa a alimentação para passar por algum problema, ou para que quando ele está comendo, vai gerar prazer, vai gerar sensação de bem-estar. Então, essa compulsão, normalmente, ela é gerada por algum trauma, por algum problema emocional não resolvido, né? E isso gera compulsão alimentar ou compulsão com qualquer outra coisa que gere prazer, sendo a alimentar a mais comum, né? Então, a pessoa está estressada, ele vai comer, né? Ele está feliz, vai comer, né? Ele está magoado, está triste, vai comer, né? Acaba sendo um vício como qualquer outro, só que esse vício deve ser tratado como vício. Então, a melhor forma de não ter compulsão alimentar, né, que na realidade todos nós somos suscetíveis a essa compulsão, né? Aí nós vamos para a área do professor Ronaldo aí, né? A pessoa tem que ter uma vida de exercício físico ativa, dormir cedo, né? Então, cuidar de uma forma geral, quando tem um problema emocional, colocar isso para fora, não ficar guardando, né? Achando que pode resolver. Então, vai mais para o emocional do que, na realidade, na alimentação. A alimentação acaba sendo uma fuga, a compulsão alimentar é uma fuga de algum problema de base que está no emocional. Marisa, o doutor Marcos falando aí, doutor, eu fiquei pensando aqui, o senhor falou sobre o exercício físico, então a gente pode pôr outra coisa no lugar, né? Porque às vezes, como você citou aí vários exemplos, a gente pensa assim, eu mereço. E aí a gente merece o quê? Cair na comida e fazer algo que não vai nos fazer mal, porque depois vem a culpa, né? Acredito Sim. que quem perguntou, né, vem uma culpa depois, então talvez a gente pode substituir, né? Ter ideias aí para, ao invés de ir para comida, fazer outra coisa que também seja Sim. agradável, um hobby, não sei. Com certeza, que normalmente o que está mais próximo é a comida, né? A geladeira está muito próxima, as coisas estão muito É. próximas. Então, quando vem a vontade da compulsão, o melhor conselho é saia do ambiente, né? Se está um ambiente que vai gerar comida ali, dá uma saída, vai fazer outra coisa, né? Fazer uma caminhada, ouvir uma música, fazer um exercício Uhum. físico. É uma coisa que tem que ser tratado diariamente, porque, por exemplo, se eu vencer a compulsão hoje, não quer dizer que amanhã também eu já venci. Então, amanhã começa tudo de novo. A compulsão vem. Mas o que eu faço com ela, né, que nós vamos fazer com ela é uma escolha. É verdade, obrigada, doutora. Aqui nós temos agora o Elvis. Elvis está com o microfone aberto. Boa noite. Tem uma pergunta aí para o nosso doutor? Pode falar. Boa noite, Juliana. Boa noite. Pô, a minha pergunta é a respeito desse assunto aí, falando que nós temos a Mensageira do Senhor, temos bastante livros, conselhos, né? Para incentivando a nós conhecermos o nosso corpo, deveria ser o nosso estudo, né? Mas, doutor, como compreender e como entender e ter o equilíbrio, já que o pecado entrou, trouxe esse desequilíbrio todo, e você falou a respeito dos capilares, saber a quantidade de comer, porque antes do pecado era comer uma fruta e aí satisfazer o que estava precisando para o corpo. E como compreender, como entender e ter esse equilíbrio, já que os capilares são tão pequenos e pa- passa mais do que retém para ter sangue bom e vai tudo para uma quantidade de fazer defecar, né? Fazer fezes, né? São mais quantidade para sair do que para sugar. Não sei se o senhor está me entendendo. Como ter esse equilíbrio? Como entender essa questão toda? Bom, na realidade, nós precisamos comer para satisfazer. Só que o quesito principal é a mastigação. Então, se a pessoa mastiga bem, ela raramente, eu vou dizer quase impossível ela comer mais do que precisa. Então, o segredo é mastigação, né? O Deus nos deu de presentes uma boca com dentes para podermos transformar os alimentos em micropartículas para que o organismo consiga absorver. Então, o principal é mastigação. Então, o que eu mastigo bem, pelo menos 30 vezes cada bocado,
Isso vai fazer, nós não vamos comer mais do que precisamos. Nosso cérebro produz dois hormônios, um chama leptina e outro chama grelina. A grelina é o hormônio que manda comer, vamos dizer assim. E a leptina que manda parar de comer. Então, para esse hormônio atuar no nosso organismo, no cérebro e estômago, essa comunicação, nós precisamos de pelo menos 15 minutos. Ou seja, a refeição ela nunca deve durar um período menor do que 15 minutos. Então, o ideal é sempre mastigar muito bem. Quanto mais se mastiga, menos come e mais fica satisfeito e melhor a nutrição. Então, o segredo vai para a mastigação. É claro que usando os alimentos, frutas, verduras e hortaliças à vontade, mais um carboidrato, mais uma proteína, mas o segredo principal é a mastigação, né? Então, cada refeição ela precisa durar no mínimo 15 minutos. Sentar à mesa com prazer, longe de celular, longe de mídias, de uma forma geral, e tirando tempo para mastigar, né? Mastigar, mastigar e mastigar. Esse é o segredo. Bacana, doutor Edmo, eu achei interessante, o senhor falou aí das 30 vezes, né, mastigando, e 15 minutos, no mínimo, a duração de uma refeição. Eu não sabia disso, dos 15 minutos. Muito interessante. Nós temos aqui a pergunta também. Obrigada, viu, Elvis, pela sua participação. Temos aqui a pergunta também do Flaviano. Ele falou assim: boa noite, eu tenho um problema com mau hálito. Fui ao médico e ele falou que eu tenho que me alimentar de 3 em 3 horas. Mas eu só faço 3 refeições por dia. Abraço, doutor Edmo. Então, como a gente ajuda aí o Flaviano na dúvida dele? Boa noite, Flaviano, meu amigo. Na realidade, a questão do mau hálito, ela está direcionada. Se não tiver nenhum problema dental, né, dentário, a boca tiver tudo ok, normalmente provém do estômago. Então, vai envolver algumas coisas. Já comecei a dizer, mastigação, não ingerir líquido durante as refeições, né? Durante as refeições não deve usar líquido, porque isso vai gerar acidez. A mastigação muito bem feita, fazer o de jejum, almoço e jantar, o jantar muito leve, de 2 a 3 horas antes de deitar, ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Esses 2 litros de água por dia fora dos horários das refeições. Então, o líquido não deve entrar nem no de jejum, nem no almoço e nem no jantar. É 30 minutos antes ou 2 horas depois. E vai uma dica aí muito boa, meu amigo, um chazinho de hortelã, né? Põe um galinho de hortelã com um copo de água, faz um chazinho e tomar antes de deitar à noite. Isso vai ajudar bastante, porque a hortelã é um dos melhores fitoterápicos, né? Um dos melhores remédios fitoterápicos para todo o aparelho intestinal, né? Todo estômago e intestino de uma forma geral. Ok, muito obrigada. Então, essa questão de 3 em 3 horas não é bom, né? Não, porque fisiologicamente, cada processo digestivo ele demora 4 horas e meia. E nosso estômago precisa de pelo menos 30 minutos de descanso para começar um novo trabalho. Então, ou seja, fisiologicamente é impossível alimentar de 3 em 3 horas. Então, antes de terminar um processo digestivo, eu já coloco algo para digerir. E isso só vai gerando fermentação repetitiva. Só que essas refeições, um ponto muito importante, é não beliscar nos intervalos, né? É não comer nada, só água nos intervalos das refeições. Ok, ótimo. A gente pode ir agora para a última pergunta, porque nós estamos com menos de 10 minutos já, passa tão rapidinho e está sendo muito bom. Mas uma pergunta que é a dúvida de muita gente. Por exemplo, vamos agora ter um prato aqui, doutor. Eu fico às vezes também com essa dúvida. Qual a porcentagem de cru que eu devo comer nesse prato? Aí o senhor já disse aí alguns alimentos, mas trazendo, por exemplo, para a prática, assim, a gente precisa até trocar um pouco arroz e feijão por outras coisas, você pode explicar melhor. Mas num prato, quanto de cru, quanto de feijão, quanto de arroz, dizendo assim, no popular? Olha, o ideal é que nós tivéssemos no nosso prato 70 a 80% cru. Isso é o ideal. Só que do que nós vivemos hoje, para chegar no ideal, é claro que vamos dar passos. Tem passos a serem dados. Mas o ideal seria de 70% a 80% cru, né? Então, em falar de porcentagem, a gente entra meio que num protocolo e não funciona muito bem. Eu preciso de um carboidrato, né? Por exemplo, vamos falar na prática. Um prato típico com arroz, feijão,
e muita salada, né? De preferência começando com a salada com os crus. Se for no de jejum, para começar com as frutas. Sempre que Não pode começar com nem os crus, nós vamos colocar, forrando o nosso estômago com o cru, isso vai só gerar vendo uma que a saúde câmera melhor. foca. Então, o ideal, quanto mais cru se ingerir. Doutor Edmo, peraí, seu Pronto. som voltou. Pronto. O Pode nosso repetir só a organismo, última frase, por favor. sim, o nosso organismo ele gosta muito de cru. Nós absorvemos vida do alimento cru. Quando nós forramos o estômago com alimento cru, isso faz uma diferença muito grande para a nossa saúde de uma forma geral. Então, ou seja, frutas, verduras e hortaliças pode ingerir à vontade, mais um carboidrato e mais uma proteína, né? É que isso vai gerar um equilíbrio muito bom. Então, quanto mais cru se ingerir, porque todos os alimentos, eles têm tudo que nós precisamos. Eles têm carboidrato, têm proteína e têm sais minerais. Então, independente de qual seja. Então, por que que alguns alimentos são classificados como carboidratos? Eles têm proteína e têm minerais, têm tudo. Só que eles são classificados como carboidrato porque é a porcentagem maior. E também quem é os alimentos classificados como proteínas, na realidade, eles não têm só proteínas. É porque a proteína é a proporção maior, mas ele tem carboidratos, sais minerais e gordura também. Então, quando nós ingerimos alimentação tipo arroz, feijão e saladas, ou então um pão com uma pasta de uma oleaginosa e mais frutas, então ingerindo tudo que o organismo precisa. E a quantidade sempre é não preocupar muito com a quantidade, é mastigar muito bem. Se eu mastigo muito bem, raramente eu vou comer mais do que eu preciso. Então, cru pode ingerir à vontade. 70, 80, se chegar a 70, 80% do prato cru, perfeito. Né? Claro que é um processo que a gente vai aprendendo, vai formando um novo caminho neural, vai repetindo para isso ficar bem estável na nossa vida, mas quanto mais cru, melhor. Ok, vai ficar gravado sim, Maria Helena, e é importante a gente entender isso do cru, porque às vezes a gente faz vários legumes, só que é refogado, cozido, frito, e cru não tem. É importante a gente entender. A dona Marisa até comentou aqui, a gente pode passar rapidinho, que a gente já está aí com 4 minutos para terminar, mas ela falou, qual horário que entra a fruta, doutor Marcos? Com isso tudo, não pode misturar algumas coisas só no café da manhã? Olha, as verduras e hortaliças não combinam com as frutas, embora estejam no mesmo grupo de sais minerais e vitaminas, forneçam os mesmos nutrientes, mas não devem ser misturados, por isso se eu misturar, tipo salada de rúcula com manga, isso vai gerar fermentação, uva passas, abacaxi no meio da salada com hortaliça vai gerar fermentação. Então, as frutas, pode ser ingerido, por exemplo, frutas ácidas à noite, mas elas não combinam com carboidrato. Como o jantar precisa ser leve, eu posso ingerir uma fruta ácida à noite. As frutas doces, elas combinam com os carboidratos, mas com os carboidratos neutros e doces. Elas não combinam com o carboidrato salgado. Então, por exemplo, uma maçã, uma banana, não combina com arroz e feijão. Então, ele vai combinar com pão, com mingauzinho de aveia, com uma granola, alguma coisa assim. Então, a refeição salgada ou doce, não importa o horário. Eu posso comer, por exemplo, arroz, feijão e salada no de jejum e comer um pão com uma pastinha de uma oleaginosa, de uma castanha e mais frutas no almoço. Então, é uma opção. Mas lembrando que as frutas não combinam com verduras e hortaliças e não combinam com os pratos salgados. Combinam com pão, com mingau de aveia, por exemplo, com um cuscuz doce, com coisas mais neutras e doces, né? Não combinam com salgados. Ok, ok, muito bom. Foi uma bênção, gente. Está sendo uma bênção. Antes de a gente terminar aqui e orar, eu quero compartilhar com vocês. O doutor Marcos vai poder falar para a gente um pouquinho sobre. Agora nós vamos ter ou a Cristina, né, que está aí. Nós vamos ter agora, né, doutor Marcos? Deixa eu ver aqui, peraí, que fechou. Agora no Evisa, Programa de Vida Saudável. Fala um pouquinho para a gente desse programa em 1 minuto. Tá. De 14 a 21 de julho, nós estamos com as portas abertas para receber todos que queiram tratar da sua saúde, aprender, né? Que nós fazemos um programa que não só, a pessoa não só recebe o tratamento, mas ele vai aprender como se cuidar. Então, de 14 a 21, nós fazemos um programa completo, com consulta, com todas as terapias, e vai aprender fisiologia, anatomia, né, e vai sair daqui com uma bagagem, né, culinária, teórica e prática. Então, sai com a bagagem de como cuidar da saúde, mudar o estilo de vida. Né? Isso é o segredo para uma vida saudável. Então,
Então, são 8 dias, as pessoas chegam no domingo, dia 14, fica até o dia 21, onde vai passar por todo esse programa, né, de reeducação de estilo de vida, tanto teórico quanto prática, né, principalmente a prática, porque é importante a pessoa aprender a fazer, não só receber, mas aprender a fazer também, né? Então, estamos com as portas abertas para qualquer pessoa que queira, de 14 a 21 agora de julho. Bacana, é interessante saber que vocês não passam os 7 dias com a pessoa e depois tchau e vai viver a sua vida. Vocês acompanham por 30 dias, é isso mesmo? Sim, a desintoxicação ela é uma proposta para 30 dias, então nós passamos a primeira semana juntos e ficamos à disposição, né? Qualquer dúvida, alguma coisa que a pessoa queira e precise, nós continuamos dando assistência se necessário for. Amém. Muito bom, doutor Marcos, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui, falaram aqui, ó, meu sonho. Gente, é só planejar e ir. Tenho aprendido que a gente tem que ter atitude, é orar e ir, faz o planejamento financeiro que dá. Não é caro, não é muito mais barato que uma diária em muitos lugares aí, é all Com inclusive. certeza, Então é com café, certeza. almoço e janta, ainda aprendendo a cozinhar, é uma benção. Todas as terapias e aulas. Amém, uma benção. Então vamos orar antes de irmos. Doutor Marcos, você ora para gente? Agora sim. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui assistindo, pelos que irão assistir depois. Muito obrigado pela vida do Ronaldo, da Juliana, sua esposa. Muito obrigado por todos que assistiram aqui. E lhe pedimos que nos ajude a cuidarmos da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, que é templo do teu Espírito. Nos ajude a fazer as mudanças necessárias, nos ajude para que possamos viver os princípios de saúde e possamos ser multiplicadores para as pessoas que estão à nossa volta. Lhe pedimos que nos dirija, nos guarde pelo teu poder, nossas famílias, onde eles estão, nossos familiares, e pedimos que os guarde e proteja também, e esteja com cada um que esteve aqui presente. Nós lhe pedimos em nome de Jesus.